Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre a população da América Latina. Vamos entender que a população da América Latina compreende desde o México até lá o Sulzão, né? Até a parte lá do Chile com a Argentina, na região do chamado Estreito de Magalhães. Percebo que existe aí então uma região muito vasta e que, por ser bastante vasta, temos uma diversidade étnica e cultural em toda essa região da América Latina. Tá, vamos pensar que é organizada por portugueses, por espanhóis principalmente, mas obviamente não fica só nisso. Temos aí diversas características étnicas em toda essa população. A começar então pela formação. Temos então aqui os euroameríndios, que é basicamente aí a formação miscigenada de europeus com os indígenas na região. E dessa maneira então acaba tendo aí essa característica, essa organização étnica. Temos os ameríndios, que é justamente os indígenas americanos. Então, dependendo da característica, dependendo da localização, vamos ter uma formação com pele mais enegrecida, outras com pele mais avermelhada, mais indo em direção ao México. Enfim, nós temos os euroafricanos, que aqui no Brasil a gente chama de mulatos, que é justamente o fruto da miscigenação entre o branco europeu e o negro africano. E, fechando essa situação, também temos os afro-americanos, que é justamente essa mistura dos africanos com os nativos americanos. Isso vai ter essa característica. Então, se a gente levar em consideração um processo miscigenar, vamos ter essas 4 etnias diferenciadas. Agora, nós temos também, obviamente, o branco europeu, nós temos o ameríndio, nós vamos ter aí também o africano, também nesse jogo todo de etnia principal na região aí da América Latina. Enfim, nós temos essa mistura. Claro que à medida que nós vamos distribuindo toda essa população por toda a América Latina, vamos tendo aí então um aumento e uma diminuição em cada parte dessa. Vamos começar pela Guatemala, região aqui da América Central Istmica, da parte continental da América Central. Vamos perceber que os euroameríndios é a maioria da população. Essa parte miscigenada acaba sendo aí a maioria, claro, junto com os ameríndios, pois nós temos ali uma cultura principalmente maia na região, dos povos pré-colombianos, aqueles povos que viviam antes de Cristóvão Colombo chegar na América. Bom, ainda vamos ter ali alguma parte, 3% ali, dentro dos guatemaltecos, justamente de características ali de etnias africanas, etnias europeias, enfim, mas nós vamos ter essa forma direta aqui com a população da Guatemala e isso se estende, se a gente parar para pensar, em toda a América Central Istmica, a parte continental. Dando sequência, vamos então para a América Latina, a parte mais andina disso tudo, nos altiplanos. A Bolívia, mais precisamente, vai ter uma característica do povo guarani na região, mas também vai ter aí um contato da população Inca, que ela é mais característica no Peru, mas também vai ser importante na Bolívia. Percebam que existem aí os euroameríndios sendo organizado principalmente em 15%. É essa região aqui. Então essa miscigenação do euro e do ameríndio, do europeu com o indígena americano, vai ter aí somente 15%. Agora, a população nativa da região vai ser basicamente mais do que a metade da população. Então, nós conseguimos perceber a característica do boliviano com esses traços indígenas bem marcantes. Outra situação, temos também uma grande importância de europeus na região. Vamos ter ali também africanos, se bem que na Bolívia, mais precisamente, essa quantidade já é menor, mas vai ter a presença de pessoas vindas das áreas do Pacífico também, que acabam sendo bastante importantes. Agora, deixando essa parte aqui, onde nós temos a formação dos ameríndios, principalmente do sul da América, nós vamos ter agora uma área
mais organizada com os euroameríndios. Agora, na região do México, vamos ter uma característica um pouco diferenciada. Se na Bolívia nós tínhamos os ameríndios, principalmente, agora no México vamos ter os euroameríndios. Aquela característica dos espanhóis organizados vindo muito para cá e também se miscigenando com os astecas, que era o povo pré-colombiano que vivia naquela região, pré-colombiano que vivia antes de Colombo na região, ok? Nós temos aí uma organização da sua etnia de 60% da população. E isso mostra o traço mexicano, um traço entre o indígena e o hispânico, essa característica da fisionomia miscigenar do mexicano. Claro, vamos ter uma forte importância aqui também dos ameríndios, dos nativos, daqueles oriundos aí dos astecas na região. E também fortes traços europeus. E assim como europeus, vamos ter pessoas com traços africanas, traços aí de pessoas do Pacífico nessa região. Agora percebam que na América Central insular, aquilo que nós chamamos de Caribe, nós vamos ter já uma coisa bem diferenciada. Como aquela região fruto de uma colonização intensa de exploração, o povo acabou sendo dominado e tendo uma escravidão muito grande. Muitos africanos acabaram sendo levados para a região do Caribe para trabalhar na produção de banana, na produção de cana-de-açúcar principalmente. Portanto, vamos ter uma formação de 3% de europeus e outras etnias aí de cerca de 1%, pois nós vamos ter aí uma quantidade de miscigenação partindo dos africanos muito grande. Os mulatos ou euro-africanos vão ser aí uma grande quantidade de pessoas, assim como os afro-americanos. A população afro dentro do Haiti é de 96%. A população, inclusive, trouxe com ela, todo um tipo de idioma, que é o idioma crioulo, que acaba sendo falado, junto com o francês, no Haiti. Assim como o Haiti, a República Dominicana, que divide a ilha espanhola junto com o Haiti, acaba também tendo essas características, assim como o povo cubano, porto-riquenho e diversos outros da região. Bom, para finalizar aqui essa parte de distribuição étnica, vamos então com o exemplo da Argentina. A Argentina, como não tinha um clima propício à produção aí daquilo que era necessário lá na Europa no período colonial, acabou-se tendo aí mais uma colonização de povoamento. Então, a Argentina acaba tendo aí uma organização de 85% de pessoas com traços europeias. Dessa maneira, então, as pessoas acabaram vindo para essa região e acabaram ali formando colônias e não tendo muito relacionamento, nem com os afro que acabavam vindo para a escravidão, uma vez que eram extremamente pequena essa quantidade de pessoas que iam para lá para ser escravos, mas temos aí uma proporção de euro-ameríndios na região. Essa região acaba sendo aí uma organização onde temos a maior parte da população com uma pele mais esbranquiçada, um embranquecimento dentro da América Latina. Então, isso se estende também para o Uruguai, que acaba tendo essas características, e a região sul do território brasileiro. Perceba, então, que nós temos aí uma diversidade das características de miscigenação e da própria etnicidade latino-americana. Toda essa organização acabou sendo desigual, assim como a sua ocupação do espaço. Como podemos perceber no mapa? Perceba que nessas áreas mais escuras, como temos aqui a região de Recife, nós temos a região aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, temos a região de Buenos Aires, como as áreas onde temos a maior concentração populacional. Perceba que nessas áreas nós vamos ter um desenvolvimento, pois tem condições do que? De industrialização,
melhor condição econômica, assim como a região de Quito, assim como na Cidade do México e diversas outras regiões. Vamos ter uma maior concentração populacional, pois nessas áreas urbanas nós temos melhores condições de vida, fruto do processo de migração do êxodo rural, da mecanização do campo, também é importante lembrar. E aquilo que a gente sempre fala, quanto maior a região urbana em países subdesenvolvidos, maior o processo de segregação espacial, a gentrificação. Então, problemas de violência, desemprego e diversos outros aí relacionados ao espraiamento das cidades vão acontecer nessas áreas urbanas da América Latina. Eu espero que você tenha entendido bastante a respeito aí da população latino-americana. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um baita momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!